Olá, eu sou Juliana Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania e Segurança Pública. Obrigada pela sua audiência todas as semanas conosco, aqui no canal 19 da NET, da nossa TV Santa Maria. Um agradecimento especial também aos nossos apoiadores culturais. Fadisma, a experiência que você merece e que o mercado exige. Qualidade e inovação na educação para um futuro de oportunidades. E Imobiliária Modelo, administradora de condomínios, vendas e aluguéis, há 30 anos no mercado imobiliário de Santa Maria. Obrigada a estes parceiros que fazem o nosso programa acontecer. Hoje, o nosso programa é dedicado ao Outubro Rosa. É o mês da prevenção ao câncer de mama. Por isso, eu converso com a fisioterapeuta especialista em oncologia, Érica Cavalheiro. Érica, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Seja bem-vinda. Vamos começar falando da importância da detecção e da prevenção precoce, Érica. A palavra é tua. Obrigada, Juliana. Primeiro agradeço o convite, é um prazer estar aqui e poder trocar um pouquinho desse mês de outubro, que a gente para falar de câncer de mama, Isso. Embora a gente tenha que falar o ano inteiro, né? Exatamente. Então é um mês dedicado para isso. A questão da prevenção hoje é muito forte dentro do câncer de mama, né? Na verdade, em todos os tipos de câncer. A gente tem aqueles que são determinados pelo fator genético e pelos fatores modificáveis, que é em relação à dieta, hábitos saudáveis, exercício físico. Não fumar hoje, o fumo a gente sabe que é um dos carcinógenos, que a gente chama, muito potentes. Então, fumar tem vários componentes químicos que vão levar não só câncer de mama, câncer de cabeça e pescoço, língua, toda a cavidade oral, tumores de ovário também, bexiga. Então, ter hábitos de vida mais saudável é a melhor maneira de se prevenir qualquer tipo de câncer, ainda mais o câncer de mama. Manter o peso também, o peso adequado, um IMC abaixo de 30, então aquele peso não precisa ser super magra, né? Mas evitar o sobrepeso, de preferência, também é um fator protetor para o câncer de mama. Certo, perfeito. Érica, nós estávamos conversando nos bastidores e para mim me soou como novidade porque eu não sabia. O câncer de mama ele também ocorre em homens. Exatamente. A proporção é de 1 para cada 100 homens diagnosticados. Nossa. Os homens têm menos glândulas mamárias, têm menos tecido mamário, né? Mas também podem desenvolver o câncer de mama, assim como as mulheres. E os cuidados são os mesmos, né? Tanto da prevenção quanto aqueles sinais que a gente fala, né? Secreção saindo pelo mamilo, a mama, né? O peito vai ter rugosidade, ou seja, ele vai estar mais onduladinho, com aparência de casca de laranja, ou qualquer nódulozinho, às vezes, muitas vezes no homem. De um nódulo. Isso, no homem, às vezes, muitas vezes se confunde assim, como se fosse uma espinha inflamada e isso não cura e não melhora, né? Então sempre tem que ter atenção a esses sinais, né? Sim, não só as mulheres. Não só as mulheres, exato. Érica, quais os fatores auxiliam na prevenção ao câncer de mama? Tirando a genética, claro. Esses que a gente acabou de conversar. Principal é manter o peso adequado, fazer o exercício físico. Hoje a gente considera uma pessoa não sedentária, aquela que faz 150 minutos por semana de exercício. E aí tu pode fracionar isso, né, como tu assim desejar, mas o ideal é que se faça em torno de meia hora por dia algum exercício do tipo aeróbico, né? Que estimule o metabolismo, que faça com que tu mantenha o peso adequado, né? Que libere endorfina, que libere todos os mecanismos de proteção que o organismo tem, né? E a alimentação, né? Comer
quanto menos industrializadas as comidas, melhores. Sim. Os embutidos do tipo salsicha, presunto, esse tipo de embutidos. Os embutidos, quanto menos se comer, melhor. Então tudo isso contribui como um fator de prevenção. Interessante. Agora vamos falar especificamente da tua área. Qual o principal papel da fisioterapia nos pacientes oncológicos? Nos pacientes, tanto nos oncológicos quanto os de câncer de mama, que é o nosso foco, né? Sim. A fisioterapia vai auxiliar nesse retorno dos pacientes à sua vida normal, né? Porque ela vai estar atuando nas sequelas que o tratamento oncológico traz nessa mulher. Seja cirúrgico, seja da quimioterapia e seja da radioterapia ou ainda da hormonioterapia, que se segue depois do tratamento terminado, né? Então, um tratamento para o câncer de mama demora em média 1 ano entre quimioterapia, radioterapia e cirurgia. A fisioterapia vai estar acompanhando essa mulher do início ao fim do seu tratamento e muitas vezes depois que termina a quimio, termina a rádio, fez a cirurgia, ainda segue em fisioterapia. Por quê? Porque o tratamento dá sequelas funcionais. Por exemplo, retira uma mama inteira, né? Então, a primeira recomendação é, não mexe muito o braço, né? Que é dado, mas a gente hoje já sabe que tu pode movimentar o braço dentro do limite do teu conforto, né? Que não te provoque dor. Então, essa movimentação do braço fica limitada e a gente na fisioterapia vai estar atuando para esse retorno. O retorno da força, retorno da sensibilidade, prevenindo alguns agravos do pós-operatório, né? Então, as decências de cicatriz, que a gente chama, que é quando aquela cicatriz abre, muitas vezes uma paciente que já tenha feito radioterapia e faz a cirurgia depois, ou vai colocar uma prótese de silicone depois para reconstruir a mama, tem uma cicatrização totalmente diferente daquela mulher que não fez a radioterapia, ou daquela outra mama que não sofreu rádio. Então, a fisioterapia também vai estar atuando em todos esse trajeto, né? Acompanhando todo o trajeto de tratamento para melhorar a qualidade de vida, minimizar esses agravos do tratamento, prevenir outros, né? E tratar radiodermite, aquela queimadura que dá da radioterapia, as decências de cicatriz, as perdas de força, alteração de sensibilidade, neuropatia periférica é outra coisa que acontece muito. O que é a neuropatia periférica? Existe um componente na quimioterapia que algumas mulheres manifestam uma dormência na ponta dos dedos, tanto das mãos quanto dos pés. Então, para abotoar uma roupa é difícil, para colocar um brinco é difícil, segurar uma xícara. Então, essas atividades ficam um pouquinho prejudicadas. Sim. E aí a gente, com o laser, por exemplo, é um recurso que a fisioterapia tem, a gente consegue tratar muito bem todas essas sequelas do tratamento. O teu trabalho hoje na Clínica Viver, até porque é um trabalho em conjunto, né, em equipe, e eu sempre falo isso, que é muito importante a gente ter toda uma equipe do lado para dar um conforto para esses pacientes, né? O teu trabalho também se dá em hospital ou só na clínica? Só na clínica. Só na clínica. O nosso trabalho lá na Clínica Viver é bem uma equipe. Nós temos uma equipe bem completa lá. Tem eu como fisioterapeuta, temos uma psicóloga, temos nutricionista, as farmacêuticas e enfermagem, toda a equipe de enfermagem. Os pacientes podem fazer quimioterapia lá. Temos sempre um médico plantonista durante a quimioterapia, tem que ter, e tem todos os médicos que fazem a referência para a clínica, né? Então, nós somos uma equipe de quase 30 pessoas lá. Então, a gente tem que estar sempre trocando, porque os pacientes são os mesmos, são em comum, né? A sala da psico fica ao lado da minha, tem a nutricionista, tem seus dias lá. Então, a gente não consegue mais hoje trabalhar sozinho quando a gente fala de um paciente oncológico. São muitos viés, muitas coisas que tem que dar o suporte para ter uma qualidade de vida para essas pessoas que estão em tratamento. Não tem como a gente não falar aqui do momento que a gente está vivendo, né, da pandemia. Eu queria saber de ti como é que estão sendo realizados esses tratamentos na fisioterapia oncológica. A gente teve que sofrer algumas adaptações, né? Todos os profissionais, né? Então, uma das coisas, eu sempre usei a luva para atender e o jaleco. Esse era
padrão, né? Mas agora a gente tem que usar touca, tem que usar a máscara, usar o propé, e eu uso ainda um avental, que é um avental de TNT, que é descartável, ou um de PVC, que ele parece uma capa de chuva. Então a gente higieniza cada paciente, além de higienizar todo o material que a gente já higienizava, mas agora tem que higienizar a bancada, mesa, tudo desde a caneta que a pessoa vai assinar, né, a sua frequência. E a clínica também sofreu algumas alterações. Agora, por exemplo, os acompanhantes não podem mais entrar nem para o ambulatório da químio, nem para fisioterapia ou para o acompanhamento da Nutri. Somente o paciente. Só o paciente. Pra gente, assim a gente evita um menor número de pessoas andando, né? Agora a gente tem uma técnica de enfermagem que fica na porta da clínica ali, da sala de espera, fazendo toda a triagem desses pacientes, né? Já verifica a temperatura, alguns sinais, alguma coisa que esteja alterada e já nem passa, né? E todos passam pela consulta com o médico e depois passam para o ambulatório. Interessante, importante esse cuidado, né? Acho que tu já havia falado, mas vamos enfatizar de novo. O tratamento para pacientes que já detectaram o câncer de mama dura em média quanto tempo? Dura em média 9 meses a 1 ano, né? O mais, se não vier nenhuma intercorrência, se não tiver pausa da quimioterapia, se não tiver pausa da radioterapia, porque às vezes acontecem algumas intercorrências nesse meio, que tu não pode... Cada quimioterapia tem um ciclo de 21 dias, que a gente chama, né? Então esse paciente vai receber um novo ciclo de químio, ele tem que estar nesses 21 dias, ele tem que ter recuperado todas as suas contagens, que a gente chama, que é recuperar a imunidade para poder receber essa outra dose de medicação, né? Se não acontece nenhuma intercorrência nesse meio tempo de não poder fazer uma nova quimioterapia, né? Em média dá isso, dá até uns 9 meses entre químio e cirurgia e a radioterapia. E aí a fisio vai trabalhar com o paciente todo esse tempo. Isso que eu ia te perguntar, o teu trabalho como fisioterapeuta, ele ocorre no pré, no pós, no durante e pós tratamento. Exato. O ideal, a gente sempre pede que esse paciente venha assim que for detectado o câncer, né? Se ele vai fazer a cirurgia, porque aí depende do estadiamento desse câncer, se determina que tipo de tratamento ele vai fazer. Se ela vai fazer a químio e a rádio, se ela vai fazer cirurgia e radioterapia, se ela vai fazer os 3, químio, rádio, cirurgia, o que vai fazer, né? Então a gente pede sempre que essa paciente chegue para fisioterapia antes mesmo de iniciar o tratamento, para a gente fazer uma avaliação e a partir daquela avaliação a gente consegue reavaliar ela no pós-operatório e ver quais foram as sequelas desenvolvidas nesse pós-operatório, a gente consegue tratar isso durante a quimioterapia também. Hoje a gente tem o hemograma, nos dá uma segurança para fazer alguns exercícios com a paciente, mesmo durante a quimioterapia, mesmo nesses períodos onde tem o que a gente chama de neutropenia, que é quando fica com as contagens da imunidade, a contagem branca muito baixa, ou a plaquetopenia, que é a contagem das plaquetas muito baixa, então esse paciente tem risco de sangramentos, né? Então mesmo nesses períodos que a gente tem que ter mais atenção nesses pacientes, a gente pode estar fazendo a fisioterapia. Interessante, importante também esse acolhimento que vocês dão, né? Vocês já estão acostumados. Então, o paciente, logo no início, acho que deve vir um susto, né? Então, esse acolhimento deve ser muito importante. Sim. Érica, a gente tá encerrando o primeiro bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. Não saia daí. Programa Cidadania e Segurança Pública. Apoio Cultural, Imobiliária Modelo, Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis. FADISMA, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado. Com Direito, Ciências Contábeis e o inédito curso superior de Tecnologia em Segurança Municipal 100% EAD. Venha viver a transformação FADISMA. Depois que toda a chuva cai, o céu clareia e se pode ver uma mudança, um poder, e tudo é
seguir em frente. Estamos retornando ao segundo bloco do programa Cidadania e Segurança, porque hoje estamos falando sobre o Outubro Rosa, que é o mês dedicado à prevenção do câncer de mama. E eu trouxe aqui para conversar com a gente, com vocês também de casa, trazer muitas informações importantes, a Érica Cavalheiro. Érica, vamos dar continuidade então ao programa. Queria que tu explicasse para nós quais os efeitos da não continuidade do tratamento em razão da pandemia, se houve uma queda de pacientes, né? Porque o pessoal teve que ficar em casa e principalmente acredito que essas mulheres tenham um cuidado todo especial, né? Houve uma queda no número de atendimentos? Sim, muito. E isso é bem grave, né, Juliana? Porque as pessoas ou pararam de ir fazer os seus exames ou não quiseram dar continuidade ao tratamento que já tinha sido iniciado, seja com a fisioterapia, seja com a psico, com a nutri e a quimioterapia. Então, assim, isso é uma coisa muito séria, então não se pode pausar os tratamentos, né? Sim. Salvo alguns casos que isso é assim, selecionados que podem, né? E o resto da população que não está em tratamento tem que fazer os seus exames periódicos. E aqui eu faço um alerta, por favor, vão fazer as suas mamografias, né? Saiu um dado da Sociedade Brasileira de Mastologia, em torno de 50% a 70% houve de redução das mamografias nesse período de pandemia. Isso aí nossa, e tanto que a gente trabalha, o mês de outubro é para isso, né? Para a gente trabalhar em cima da prevenção e aí com a pandemia deu essa enxurrada de falta de exames, né? Isso são coisas que a gente vai sentir daqui a alguns meses, porque até o slogan da Sociedade Brasileira de Mastologia é o câncer não espera. Isso. Ele não espera terminar a pandemia. Então, se protejam, passem o álcool, usem a máscara, mas vão aos consultórios, sigam seus tratamentos e vão fazer os seus monitoramentos, né? O rastreamento, porque isso é a melhor forma da detecção precoce que a gente chama. A gente tem que pegar no início. Quanto mais no início a gente pega, o estadiamento lá 1, né? As chances de cura é em torno de 95%. Então, é altamente curável. Então, se a gente tem essa possibilidade de um exame como uma mamografia e um ultrassom, a gente tem que ir atrás e tem que fazer. Com certeza. Como tu acabou de falar, segundo dados, há 95% de chance de cura quando o câncer é detectado logo no início. Quais são os efeitos colaterais desse tratamento? Aí tem os efeitos colaterais da químio, da rádio e da cirurgia, né? Certo. Então, da quimioterapia o paciente oncológico acaba fazendo um isolamento porque a imunidade, em função da quimioterapia, cai. Caindo a imunidade, ele tem que cuidar pessoas resfriadas perto dele, né? Beijo, abraço, o contato com muitas pessoas. Por isso que, tradicionalmente, a gente vê um paciente oncológico usando a máscara, né? Por essa proteção. Que já existe um cuidado com o paciente oncológico. Já. Porque antes a gente via, às vezes a gente andava na rua e via pessoas com máscara são pacientes oncológicos. Exatamente. Ou que têm uma imunidade muito baixa, então tem todo esse cuidado, né, Érica? Exatamente. Eu tive uma paciente que me disse ainda assim, Érica, eu tô em isolamento já faz um ano. Porque esses cuidados todos, todo paciente que é oncológico já tem. Permaneceu, né? Se intensificou, na verdade, né? Da higienização o uso do álcool gel toda hora. Isso. E a higienização dos alimentos quando chega em casa, isso já era feito. O que se estendeu agora é todo mundo, né? E toda a família fazendo todos esses cuidados também. Com certeza. Tu contou para nós um pouco Eu queria que tu contasse um pouco para nós sobre a tecnologia do laser na fisioterapia. O laser, que é a fotobiomodulação, ele hoje é o que tem de mais moderno, assim, dentro do tratamento que a fisioterapia utiliza, né? Ele é uma irradiação de baixa potência, ou seja, ele não causa dor, não esquenta, é diferente daquele laser, por exemplo, depilação a laser, né? Cirurgia a laser, tirar um sinal de laser, esses lasers trabalham numa outra potência. O laser que a fisioterapia trabalha não faz
não queima, né, nem provoca calor, ele é atérmico e ele vai auxiliar na reparação do tecido. O que quer dizer isso? Ele melhora a cicatrização. Então, no pós-operatório, lá na região da cicatriz, a gente pode estar utilizando. Nos pacientes da neuropatia, que eu falei anteriormente, a gente pode estar usando nos pacientes com neuropatia. E na dor, ele também tem uma modalidade dentro do laser que ele modula a dor. Então, a gente consegue ir em pontos estratégicos, que são os pontos gatilhos, e aliviar a dor. Que interessante. E ainda tem... então, a gente pode estar utilizando em vários momentos do tratamento. Não tem uma contraindicação. Não, tem algumas contraindicações, né? Que hoje se restringe mais em cima da área tumoral, a gente não pode aplicar, né? Se tem uma área tumoral que a gente chama que está aberta, né? Ou seja, um tumor que não passou pela cirurgia, a gente não faz o laser em cima, tá? Mas fora isso, a gente pode estar trabalhando. A gente está vivendo nessa ânsia de retornar à vida normal, né? Em função da pandemia. Eu queria te perguntar se é recomendável que essas mulheres mastectomizadas realizem atividades físicas sem a ajuda de um profissional. O ideal, aí a gente separa em 2 momentos, né? Sim. Aquele momento do pós-operatório, pós-mastectomia, tem que ser sempre supervisionado, né? Por um fisioterapeuta que tenha especialização e que tenha orientação dentro da oncologia, porque hoje a fisioterapia, assim como a medicina, passou por essa transformação de a gente cada vez se especializar mais. Hoje a fisioterapia também acontece isso, então a gente tem os fisioterapeutas que trabalham na reabilitação de um ligamento cruzado, né, de uma cirurgia de ombro, os que trabalham com neuro, e a gente tem os fisioterapeutas que trabalham com oncologia, como eu, que trabalham especificamente só com isso. Então, o paciente no pós-operatório, recomendado é que ele faça, sim, os exercícios terapêuticos com orientação. Certo. Depois que terminou o tratamento, depois que terminou a quimio, terminou a rádio, esses pacientes progressivamente vão seguir, né? Tem que seguir a sua vida normal e sim, pode fazer o exercício na academia, com supervisão, né? Eu sempre acho que o exercício tem que ser da melhor forma possível, supervisionado. Mas também tem a ver com o que ela gosta de fazer. Eu gosto de nadar, eu gosto de ir para uma academia. Pode ir, né, com alguns cuidados, né, mas tem que fazer. Pro pós-tratamento, isso é muito importante, né? Muito. Retornar à vida normal. Muito. Até para a cabeça, eu acredito. Exatamente. Né? E assim, o exercício físico, ele, além de ser um fator importante na prevenção, ele é um fator importante na prevenção da recidiva. O que é a recidiva? É quando esse câncer volta. Então, ele é protetor para isso também. Então, a mulher que faz a mastectomia, que passou por um câncer, isso é para todos os pacientes, o ideal é que, sim, tenha o exercício físico como um remédio. Né? Toma o remédio todos os dias lá, no caso das mulheres, tomam tamoxifeno, né? Vai lá e faz o exercício como uma medicação. Ela tem que ser feito com regularidade. Certo. E essas pacientes, elas são monitoradas de quanto em quanto tempo depois de todo esse processo? Eu peço que as pacientes voltem ao consultório a cada mês, né, na fisioterapia. Depois a gente vai espaçando a cada 3 meses, vem fazer uma revisão, principalmente para aquelas pacientes que retiram os linfonodos axilares, né, que aí entra na questão do linfedema, né. Então a gente monitora um pouquinho mais de perto, mas incentiva que se volte ao exercício e à atividade o mais precoce possível. Certo. Tu acabou de falar do linfedema e eu queria que tu explicasse um pouco para o público de casa também. Ele ocorre no pós-operatório ou longo tempo depois? O que seria o linfedema? O linfedema é aquele inchaço que dá no braço. O braço inteiro incha. Ele dá geralmente só num dos braços. Por quê? Porque foi retirado os linfonodos axilares. O que são os linfonodos? É proteção que a gente tem na axila, que é o que vai... o tumor, por exemplo, tem a circulação que vai nutrir esse tumor, que é a circulação linfática. Então, ele vai ter a defesa, os linfonodos fazem isso.
O primeiro linfonodo que tem tumor, que é o linfonodo sentinela, que a gente chama, que lá na cirurgia o médico detecta, esse linfonodo vai para análise. Se tiver doença nesse linfonodo, se faz o esvaziamento axilar. Então ela fica sem os linfonodos axilares. E com isso faz com que eu tenha menos proteção do meu braço. Vamos falar mais simples assim, tá? E aí dá esse inchaço do braço. E aí então tem que se fazer todo um tratamento, que é a terapia física complexa, que é a drenagem linfática manual, com o enfaixamento e com os exercícios. O que seria a drenagem? Aquela que a gente está acostumada a ver, Erika, ou não? Não, é diferente. É diferente de uma drenagem estética, né? Isso. A gente não utiliza creme, a gente faz conforme o tecido vai nos permitindo drenar, né? Então a drenagem vai auxiliar com que esse líquido tome forma, ele vá para o caminho que tem que ir, né? Então a gente fica com os outros linfonodos preservados, então se faz a drenagem sempre direcionando para esses outros linfonodos que estão preservados, porque esses aqui estão ausentes. Certo. E são todos os pacientes que têm linfonódulos ou não? Todos, nem todos retiram os linfonodos, né? Todas as pessoas têm linfonodos. Nas axilas, a maior concentração é nas axilas, aqui no externo, e na virilha, né? São onde a gente mais tem. Todo mundo tem. Só que quando se tem um câncer, se faz esse esvaziamento ou o linfonodo sentinela. Que aí o sentinela é quando não tem doença naquele linfonodo, aí não se faz o esvaziamento da axila, ou seja, não se tira esses linfonodos. Interessante. Tô aprendendo também muita coisa. Quais são os cuidados dessas pacientes neste momento de pandemia? E em termos de fisioterapia, até porque já existe um cuidado todo especial com os pacientes oncológicos, né? Como a gente havia comentado antes. Os cuidados seguem tentando manter a rotina agora, né? Agora a gente está passando por uma nova fase da pandemia, né? Então tenta ficar o mais próximo possível da sua rotina. Sim. Seguir os exames, né? E em termos de fisioterapia, comparecer ao tratamento. Com certeza. Comparecer ao tratamento é o que a gente pede, é o principal, né? Com certeza, importante sim. Todo esse auxílio que vocês dão a todos os pacientes. Estamos encerrando e eu queria que tu deixasse uma mensagem para o público de casa, para essas mulheres, né? Então, assim, mulheres, principalmente as mulheres, mas atenção também aos homens, né? Procurem os seus médicos, façam o seu rastreamento, não abram mão desse recurso que é a mamografia, ultrassom, né? Então procurem conhecer o próprio corpo. Hoje a gente não fala mais tanto em autoexame da mama, né? A gente fala que a gente tem que conhecer o próprio corpo, independente da data, né? Marcar data para fazer o exame, o autoexame da mama, não. Qualquer alteração que se sinta na mama, procura, mesmo que tenha feito 2 semanas que ela tenha feito consulta com o médico e aí notou alguma coisa diferente, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Vai no médico, porque aí às vezes a pessoa ainda fica assim, mas se tivesse alguma coisa ele teria notado. Exatamente. Né? A gente tem esse costume de dizer, de repente não é nada, né? E acaba deixando, então... É melhor sempre ir. Tem o ditado que quem procura acha e cura. Com certeza. Então, quanto antes melhor. Quanto antes melhor. Erika, muito obrigada. Tenho certeza que o público de casa também gostou. Aprendi muito hoje com a tua entrevista aqui. Foi bem interessante. Obrigada, parabéns pelo teu trabalho que tu realiza. Obrigada. Tá bem? Fica bem quando quiser voltar, falar de outros assuntos, a gente está sempre à tua disposição. Obrigada, Juliana. Eu me coloco à disposição. Então, eu trabalho lá na Clínica Viver, né? E sempre que precisarem da fisioterapia e de toda a equipe da Viver, a gente está lá à disposição. Muito obrigada. Estamos chegando ao fim de mais um programa Cidadania e Segurança Pública. Lembrando sempre que o nosso programa vai de forma inédita toda terça-feira às 21 horas, quinta-feira às 20h30, sextas e domingos às 23 horas. Obrigada pela sua companhia e temos um encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!